Ezequiel capítulo 3, versículo 16, o atalaia de Israel. Versículo 16, vamos ler até o 21. Fala assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que, no fim de 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, me dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, na minha boca, ouvirás as palavras, e os avisará da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não viverá, mas tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá da sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. O 19, mas se avisando o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, o ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu livraste a tua alma. O 20, certamente, quando o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, morrerá da sua justiça, que praticaram, e não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Avisando, 21, mas avisando tu, o justo, para que o justo não tropeça, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, pode postar sua assento. Se assentar. Meus irmãos, aqui Deus levantou esse profeta Isaías, antes de Cristo, do ano 500 e pouco a 600 e poucos anos, no início, do século, Então Deus sempre levantava alguém na nação de Israel para avisar, orientar aos reis. Deus levantava o rei, mas Deus sempre levantava o profeta. E Ezequiel aqui, ele era profeta e sacerdote também. Ele não era só profeta, era sacerdote. E Deus sempre levantava um rei para tomar conta dos povos. Como hoje, aqui hoje em dia é o pastor que toma conta das ovelhas. E no Antigo Testamento, Deus levantava sempre um homem. Como Deus levantou Saul, como Deus levantou Davi, Salomão, mas sempre tinha um profeta para orientar o rei. E aqui Deus levantou Ezequiel. E aqui o povo estava em pecado. Estava em pecado. Os povos tinham tudo, toda a riqueza, as coisas materiais, tinham tudo, mas não tinha Deus na vida deles. Eles estavam idolatrando ídolos. Estava deixando de adorar o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e estava adorando outros deuses. Assim como Deus usou Moisés e Arão para guiar o povo pelo deserto, depois que abriu o mar vermelho, depois veio comida do céu, no deserto não faltava nada, e depois do mar vermelho, as pessoas começaram a adorar um bezerro de ouro, como Moisés ficou 40 dias e 40 noites, no bezerro de ouro. Eles adoraram, aonde Moisés desceu de 40 dias e 40 noites e quebrou as tábuas da lei, e foi uma grande purificação, teve muita morte ali. Mas não quero entrar nesse caso aqui. O que eu quero falar, que Deus quer que a gente seja um atalaia de Deus. Mas para a gente ser um atalaia de Deus, primeiro ponto, nós temos que examinar a palavra de Deus. Nós temos que se encher na palavra de Deus. Um atalaia tem que estar bem preparado para monitorar bem a palavra do Senhor, para ensinar as pessoas que não conhecem esse Deus que a gente conhece. Então ele fala aqui, no 16, sucedeu que ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei o atalaia sobre a casa de Israel, e tu, na minha boca, ouvirás as palavras, e os avisará da minha parte. Assim é nós, meu irmão. Hoje
Hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Hoje nós temos que fazer, vamos voltar, ver o Antigo Testamento. Jesus Cristo não vem acompanhando o Antigo Testamento. Ele fala em Marcos capítulo 16 e 15, que ele fala: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a todo mundo, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Nós temos que fazer a nossa parte, e a salvação individual. Você só pode pregar para os seus filhos, ou sua filha, seja quem for seu vizinho, mas se ele não aceitar, a gente tem que orar por ele. Jesus manda os discípulos ir de 2 em 2. Olha, a cidade que aceitar vocês, entrar na casa dele, almoçar e jantar, e pregar o meu evangelho. Mas se acaso você entrar a cidade que não aceitar, bata os pés do chão, atira a poeira dos pés e vai para outro lugar. E a Bíblia fala, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos mesmo. É isso que a palavra de Deus fala. É isso. E ele fala aqui, olha o que ele fala: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e não avisando tu, falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, e eu requerei o sangue da tua mão. Quer dizer, qual é a responsabilidade que nós temos? Não é só que está na frente de uma igreja, nós também, meu irmão. A gente tem que se lembrar de onde o Senhor Jesus nos tirou, nós, no chaco de lodo horrível, e colocou na rocha, na presença que é a palavra dele. Então nós temos essa responsabilidade e fidelidade para com Deus, pregar, anunciar o evangelho dele. É isso aí. Imagina, Deus coloca a pessoa do nosso lado, às vezes no metrô, às vezes no ônibus, às vezes nós vizinhos. Se nós não perdoar, como vai pregar para alguém se nós não perdoar as pessoas? Jesus fala em Mateus 6, 14 e 15: se vós não perdoar as ofensas dos homens, também o meu Pai não perdoará os vossos pecados também. Se nós não perdoar, nós não tem salvação. É isso que a palavra está falando. É simples. Jesus teve a simplicidade. Aí vamos para Mateus novamente, Mateus capítulo 3. Jesus levanta quem? João Batista, filho de sacerdote Zacarias, ao deserto. Um homem que se alimentava mel silvestre e cafanhoto. Olha a renúncia de João Batista, foi para o deserto, para ele era sacerdote. Ele podia muito bem estar no templo, não, ele obedeceu. Deus quer que a gente seja obediente à palavra dele, mais nada. Não adianta você trazer ouro, prata aqui nesse lugar e você não ser obediente à palavra de Deus, é perda de tempo. Lembra de Saul? Como Deus o povo estava sendo guiado por Samuel. Aí o povo falou para Samuel: em outras nações tem um rei, nós queremos um rei também. Aí Samuel foi orar ao Senhor, triste. O que Deus fala para Samuel? Samuel, ele não rejeitou você não, Samuel, ele rejeitou a mim. Ele quer um rei, vou dar um rei para ele. Ele levantou Saul. Olha a lenha que Saul fez. Deus mandou ele de uma maleguita, em 1 Samuel capítulo 15, mandar matar todo aquele povo. Ele poupou o rei, as melhores ovelhas e o gado. Deus não alega só com o holocausto, meu irmão. Deus se alega e obedeça a palavra dele. Não adianta. A palavra de Deus é um prumo, é uma espada de 2 gumes. Ela como corta daqui para lá, como corta para cá também. Deus quer obedecer a palavra dele. Porque você ser próspero não precisa ser evangélico. Muita gente rica aí que serve outros deuses é milionário. Porque Paulo escreve um Novo Testamento. Em Romano 14, 17, Paulo, um homem que era cheio de dinheiro, era bem de vida, era estudioso da palavra, era cidadão romano. Ele fala que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é alegria, gozo do Espírito Santo. A visão desse homem, onde ele foi, ele desejava o céu, assim como os apóstolos também. A Pedro fala: humilhar debaixo da potência da mão de Deus, a seu tempo Deus te exaltará. Deus é Deus humilde. Deus é aquele que tem compaixão com o próximo. Aí Deus está conosco. Se nós não tiver compaixão do próximo, então para pregar para uma pessoa dessa, primeiro ponto, testemunho. Tem que dar testemunho. Será que o mundo aí fora aí conhece a gente como cristão? Será que ele conhece eu como cristão aí fora, no meu trabalho ou na rua?
Porque a Bíblia fala, em Provérbios capítulo 15 e 3, fala: os olhos do Senhor estão contemplando o mal e o ruim sobre a terra. Porque não adianta eu pregar aqui uma palavra aqui, dar uma de santidade e lá fora não ser nada, não adianta nada. E os ímpios? E os ímpios? Que o diabo usa ele para acusar nós. Não é crente? Mas por que está fazendo isso? Então, Jesus fala que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, cidade edificada entre os montes. É isso que tem que ser. Quem prega o evangelho de Deus, quem ama a Deus, não tem inimigo. Não temos inimigo. Não pode na hora a gente ficar chateado, mas a gente vai orar. Quer ver Mateus 5, 44 e diante, Jesus fala: amais aquele que te persegue, amais aquele que te odeia. Como você vai conseguir isso, meu irmão? Como? Através da palavra, da oração e do jejum. Imagina o camarada querer mal com tua família, e tu tem que amar ele, tem que perdoar ele, através da oração. Porque Daniel foi o que foi. Daniel capítulo 6, como armaram para cima de Daniel? Lançaram Daniel numa cova, mas Daniel era um homem sincero, íntimo, diferente de Deus. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem, ele não foi com medo para aquela cova dos leões, porque ele tinha intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. Você com intimidade com Deus, não tem bala perdida, não tem nada. O Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Potente, descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não será atingido. É a palavra que garante a nós, se nós obedecer esse Deus maravilhoso. É só a gente olhar para trás o que Ele fez com a gente. Quanto livramento, milhões de livramentos Deus fez por nós. Até hoje, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, desde agora para sempre. Então nós temos que obedecer esse Deus. Senhor, eis-me aqui. Isaías, o livro de Isaías, meu irmão, fala muito sobre de arrependimento, sobre o pecado. Quer ver Isaías 59? Esse que a mão do Senhor não tão encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas a nossa iniquidade faz o quê? Separação. Abacuque capítulo 1, 13, a Bíblia fala que Deus é tão puro dos olhos que não contempla o mal. A pureza de Deus, a natureza de Deus, santidade. Por isso ele 3 vezes aí fala: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, vale a pena nós obedecer esse Deus. Prego o evangelho de Cristo. Entendeu? Será que Paulo, Pedro, os apóstolos, Filipe, com toda a sua falha, mesmo aqueles homens transtornaram o mundo? Se você vê os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, se você lê Hebreus capítulo 11 todo, você vai ver que esses homens eram adoradores. Deus espera aquele que obedeça a palavra dele. Obedeça e faça a vontade dele. A vontade de Deus, meu irmão, é ganhar alma. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem crê nele será salvo, e quem não crê nele já está condenado. Olha só, opção. A minha alma, a minha salvação está ao meu domínio. É a minha escolha. É a escolha de cada um de nós aqui. Agora, se nós falamos que são evangélicos e não pregam o evangelho de Cristo, Paulo fala nas cartas dele: ai de mim, eu não pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que ia cair um peso em cima dele, ia cair um juízo em cima dele. Pois nós temos que fazer o ídolo do Senhor. Nós temos que pregar a palavra do Senhor para aqueles que são nosso inimigo, principalmente aqueles que são nosso inimigo. Porque Jesus fala: amar quem me ama é muito fácil. Quero ver amar quem não me ama. Olha só a contramão que nós temos aí fora aí. É tudo ao contrário. Não. Olha, você é filho do ouro e da prata, filho de Deus, tem que ter. Não, meu irmão. Não. Eu tenho que desejar a Deus. Davi, Salmo 16. Ele fala: Senhor, aparta tudo de mim, tudo, família, mulher, filho, mas não aparta de mim o teu Espírito Santo. A maior riqueza do cristão, do servo e de uma serva, é o Espírito Santo de Deus. Meu. É como você orar para uma pessoa, a pessoa ser curada e o nome de Deus ser glorificado. Mas para isso, nós temos que descer.
Tem que se humilhar perante o rei, perante o Senhor Jesus, porque a glória é dele, a honra é para ele, tudo foi feito por ele, porque sem ele nada foi feito, se fez. É por isso que nós temos, meu irmão, é uma mensagem, umas reflexões para nossas vidas. Eu me incluo nisso com certeza e quero me incluir nisso. Eu necessito obedecer o rei, porque como a gente está na luta, meu irmão, nem o nosso parente, ninguém, só ele que nos ajuda, só Jesus. Por isso ele tem que ser adorado. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é nosso cobertor, ele é o nosso travesseiro, ele é tudo para nós. Se hoje nós estamos de pé, é Ebenezer. Vem, Senhor Jesus. Então é ele. A honra tem que ser para Cristo, tudo tem que ser para ele. Meu irmão, não deixe de pregar o evangelho de Cristo. Vai ser um juízo para cima de você, para cima de mim, qualquer um. Nós temos que fazer o ID do Senhor. Nós falamos que amamos a Deus, que adoramos a Deus, que louva a Ele. Deus está esperando. Cadê meu ID? Cadê as almas? E hoje, meu irmão, está complicado. Hoje e muita comunidade não estão pregando mais o evangelho. Estão pregando outro evangelho. Você sabe disso, não estão pregando isso aqui. Eu não vou dar nome, isso não interessa. Porque a própria palavra vai mostrar quem serve ou quem não serve. Não precisa. Não. Deus nos chamou para fazer o quê? Pregar o evangelho. Porque se nós começar falando isso aqui, vamos achar que a gente está querendo ser melhor do que eles. Não. É a Bíblia que vai revelar quem está certo e quem está errado. Não sou eu. Nem você. É a palavra de Deus. Então, meu irmão, imagina, se eu não pregar esse evangelho, eu não estou servindo Cristo. Não estou. Entendeu? É ser muito orgulhista. Entendeu? O evangelho é para fazer o ID. Como Paulo fez, como Pedro fez, o sermão do Pedro. E outra coisa, o evangelho, pelo amor de Deus, Deus usou uma mula. Você tem que estudar, é bom estudar. Você lê mais, você se fala melhor. Mas Pedro era um homem semi-analfabeto. Na Bíblia não tem nenhum homem que, como ele passava, a sombra curava. Era Pedro. Por que Pedro foi melhor do que eu? Não. Porque Pedro tinha um chamado. E o chamado Deus dá para cada um. A Bíblia fala em Atos capítulo 5, versículo 15, fala que de sorte vinha pessoa de outros lugares para ser curado. Ao menos a sombra de Pedro curava os enfermos. Pedro é melhor do que nós aonde? Não é. Pedro era um pecador, como Paulo escreve em Romanos 3:23, todos os pecados, instituindo a glória de Deus. Agora Pedro se enquadrou. O que aconteceu com Pedro lá, o milagre, pode acontecer com a gente também, meu irmão. A gente tem que levar mais tempo para oração, tempo para estudo da palavra, tempo para jejuar. Nós temos que fazer a diferença em qualquer lugar, não é só aqui não, em qualquer lugar. A pessoa vê, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali que vai passar, não, aquele ali é uma mulher de Deus. Então nós temos que se vaziar, como Davi, Salmo 51, Davi tem aquele pecado horrível, vocês sabem, ficou uma mulher soldado dele, botou de feno e Golias para morrer, mas Davi, como Natan entra de porta dentro do palácio dele, Davi fala o quê? Pequei contra o meu Senhor, e foi se humilhando. Outro rei, Saul, tinha matado Natan. Ele reconheceu o seu erro, e teve uma consequência, e a Bíblia fala, eu vejo na Bíblia ninguém como adorador como Davi. Eu não vejo na Bíblia uma pessoa se entregar a vida toda dele ao Senhor, porque Davi reconheceu o seu pecado. Isso é o que eu quero dizer. Isso não quer dizer que ele não vai pecar, meu irmão, mas vem o arrependimento, pede o seu perdão, ele perdoa. Vários reis do Antigo Testamento começaram a adorar outros deuses, mas depois se arrependeram. Nabucodonosor, o filho de Ezequias, o rei Ezequias, como pega uma enfermidade, vai o profeta Isaías, arruma a tua casa, morrerá e não viverá mais. Está em 2 Reis capítulo 20. Ele faz o quê? Ele murmura? Não, ele vira a cabeça para a parede e ora. Senhor, lembra que eu andei direito da tua presença, dos teus caminhos. O profeta não chega nem sair do pátio do palácio. Volta lá, avisa lá o meu chefe do meu povo, que eu darei mais 15 anos a ele. Vou livrar essa cidade, por amor de quem? Do meu servo Davi. Davi foi lembrado lá em 2 Reis.
Vale a pena ou não vale a pena obedecer esse Deus maravilhoso? Vale a pena, mas só tem a ganhar, nada a perder com Ele. Vai vir a luta, Ele está com a gente. Vai vir a enfermidade, está com a gente. Sempre esteve conosco também. Mesmo ainda, a gente ainda pecando, Ele tem a misericórdia. E a Lamentação, capítulo 3, 22, fala: a misericórdia do Senhor só uma causa de não ser consumido, mas ela se renova a cada manhã. Então vamos no 19. Vamos no 19. 19 fala assim: mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, da sua impiedade, maldade, outra versão fala, do seu caminho ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha só, tem que avisar, seja quem for, está em um mau caminho, tem que fazer a nossa parte. Como a gente já aconteceu com a gente, avisando as pessoas, mas não aceitaram, não orar por ele. Nós temos uma obrigação de avisar. Isso é o quê? Isso é amor, irmão. Está vendo a pessoa descendo, caindo no viaduto embaixo, tu vai lá, vai pegar a pessoa, a atitude, vai lá. Não impede aquela pessoa de descer um abismo. Isso é amor. O evangelho, se não tiver amor, não tem nada. Foi um que falou isso de amor? Aquele que era assassino, Paulo. Perseguiu o cristão, jurou da morte de Estevão. Mas como ele teve um encontro com o Senhor em Atos capítulo 9, ele fala, 1 Coríntios capítulo 13, ele só falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, não tivesse amor, nada seria. Seria como metal, como se só faz barulho. Ainda se eu queimasse meu corpo, desse toda a minha riqueza aos pobres, e não tivesse amor, não tem nada. Evangelho é amor. Mas é amor que eu estou falando aqui, não é aceitar o pecado não, tá? Não vamos confundir não. Amar uma pessoa, um pecador é uma coisa, mas aceitar o pecado dele não, é diferente. Também nem julgar ele, é orar por ele. Ser bem claro. Então ele fala no 20: seriamente, quando o justo desviar, falando da gente, desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele, vamos de novo aqui. Seriamente, quando o justo desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu do seu pecado, morrerá da sua justiça, que praticaram, praticaram, não avisará, e morrerá, mas o seu sangue da tua mão requererei. Está vendo? Sempre está uma palavra de juízo. Isso é uma palavra de juízo. Se eu ver o justo, Deus botar um tropeço nele, está no mau caminho, não avisar, Deus vai cobrar o sangue dentro da minha mão. É uma palavra de juízo. Deus vai cobrar. Está pensando que esses homens aí que largam as suas ovelhas e deixa, Deus vai cobrar de todo mundo. Deus vai cobrar. Deus é um juiz justo. Justiça quer dizer balança também. Aí fala, o 21 fala: mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente virá, porque foi avisado tu e livrasse a tua alma. Está vendo, meu irmão, a responsabilidade que a gente tem? Não é só quem está de frente do trabalho, todos nós. E nós somos uma equipe, nós somos um grupo, nós somos um corpo. Então nós temos que se atentar para isso. Nós temos que fazer o que a palavra está escrita. Manda perdoar, tem que perdoar. Manda amar, tem que amar. Porque Paulo escreve, ele fala, olha como Paulo desejava o céu. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, ouvido nunca ouviu e nunca subiu o coração do homem. As coisas que Deus preparou para aquele que o ama. Ele fala no 15:58, meus irmãos, seja firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é em vão, não é em vão, não é em vão. E ele fala para a gente fechar, 1 Coríntios capítulo 15:19, se espera em Cristo, só dessa vida, são mais miseráveis que todos os homens. E aí? Está falando de quê? Da grandeza. Está falando de quê? Do ouro, pérola, é a palavra de Deus. O desejo de Deus, o desejo de todos nós aqui, quem está na frente pregando, é que nós seja, pelo menos, ouvinte dessa praticante, dessa palavra. Não seja como está escrito em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem manifestou o braço do Senhor? Foi subindo como uma terra seca.
sem nenhuma formosura. Ele levou sobre si a nossa enfermidade, a nossa doença. Eu acrescento mais, ele fez miserável por nós. Ele fez maldito, que a morte de cruz naquele tempo era para quem era maldito, era ladrão, era criminoso, homicida. Ele fez homicida por mim e por todos nós aqui. É por isso que Paulo escreve lá naquela cadeia, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 39, ele fala: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode separar o amor de Deus está em Cristo Jesus nosso Senhor, porque Paulo reconheceu o seu pecado e se quadrou, adorou Cristo como o que ele podia fazer para adorar o Senhor. Ele fazia, foi captado, né? Todo mundo sabe da história. Que Deus abençoe essa mensagem, tá, meu irmão? Fica na paz.